O medo é uma realidade bem presente na vida de todo ser humano. Você já parou para pensar por que colocamos alarme em nossos carros? Por que colocamos grades em nossas casas? Por que muitos tomam remédios sem necessidade? Por que nos preocupamos tanto em acumular dinheiro? Tudo isso fazemos porque temos medo. Há muitos medos por aí, assolando a paz de pessoas e famílias inteiras. Num país cheio de injustiças, multidões andam sob o signo do medo. Há muitos tipos de medo. Cardiofobia, medo de ter doença do coração. Claustrofobia, medo de lugares estreitos e fechados. Patofobia, medo de doenças. Hidrofobia, medo de água. Blatafobia, medo de barata. Necrofobia, medo da morte. Acrofobia, medo de altura e muitos outros medos. Até os grandes personagens da Bíblia tiveram medo. Nesta passagem, Jesus havia despedido a multidão após tê-la alimentada. Seus discípulos já estavam no barco a muitos estágios da terra quando Jesus resolveu ir até eles. O sol havia se escondido, estava tudo escuro. De repente os discípulos veem um vulto vindo sobre as águas em sua direção. O texto diz que eles ficaram aterrorizados. Isso que é medo. Quem de nós não ficaria? Eles pensaram que se tratava de um fantasma. Jesus, percebendo o medo deles, pede para que se acalmassem. Não era nenhum fantasma, era ele que vinha andando sobre as águas. O medo atinge a todos, entretanto alguns possuem um medo além do permitido, além do normal. Ter medo não é um problema necessariamente. Contudo, quando o medo domina alguém, aí começa uma série de problemas. O medo pode impedir o desenvolvimento da inteligência, impedir a eficiência nas realizações. O medo gera doenças crônicas, psicomáticas, gera insônia. O medo produz pessoas amargas, azedas, com uma autoimagem totalmente negativa. Portanto, vamos viver sem medo. Vamos viver vencendo os medos. O medo abre portas para o diabo agir em nossas vidas. Leia Mateus capítulo 14, verso 26. Os discípulos de Jesus pensaram que estavam vendo um fantasma. Quem de nós nunca assistiu a um filme de terror, de pavor, e depois não ficou vendo vultos pela casa? O medo faz isso em nós. Nos tornamos escravos de nossos medos e de nossos pesadelos. Começamos a acreditar no que não existe. Nossa mente produz alucinações. Em meio a tudo isso, Satanás aproveita para mostrar suas garras. Eu assistia a muitos filmes de terror. Participava sem saber de muitas invocações a Satanás através daqueles filmes. De repente a minha vida virou um inferno. Começaram a acontecer coisas sobrenaturais. E só consegui me livrar disso quando entreguei minha vida a Jesus Cristo. Portanto, eu te aconselho a fugir dos filmes de terror. Há muita coisa por trás destes filmes que nós desconhecemos. O medo nos paralisa. Mateus capítulo 14, verso 30. Você já não ficou paralisado por causa do medo? Às vezes, até para pedir uma menina em namoro, ficamos com medo, paralisados. Lembro-me quando ainda era uma criança e ouvi na madrugada pessoas tentando abrir a porta de minha casa. Fiquei paralisado, sem conseguir sair da cama. O medo nos paralisa, não nos deixa viver, não nos deixa crescer nos relacionamentos com nossos irmãos e também com Deus. Pedro estava próximo de Jesus, caminhando com Jesus, e assim mesmo teve medo.
e por ter medo afundou, pondo fim à sua experiência sobre as águas. Tudo porque olhou para a direção errada. Tudo porque deixou que o medo tomasse conta de seu ser. O medo o incapacita a ser um servo útil e ativo nas coisas do reino de Deus. Pois você gasta tempo olhando para si mesmo e seus conflitos, quando deveria colocar-se à disposição de Deus. Eu vou te dar 4 dicas para que você possa vencer os medos. Primeiro, enfrente seus medos. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 4. O que determina nossas vidas não é o nosso QI, o consciente de inteligência, mas o nosso QA, o consciente de atitude. Isso significa que, em relação aos medos, é a nossa atitude que faz a diferença. Tenha uma atitude renovada em frente ao medo. A primeira forma de fazê-lo é admitindo e identificando-o em sua presença. A segunda forma é compartilhando com alguém que possa ajudar. Converse com um amigo, ore junto com ele, diga a ele: tenho medo disso. E quando você coloca o medo para fora, você está tendo coragem de enfrentá-lo, pois está colocando em ação a atitude de decidir mudar. Liberte-se dos fracassos do passado. João capítulo 21, verso 3 ao 7. Não seja um prisioneiro do passado. Não se deixe intimidar pelo passado. Livre-se das marcas do passado. Reescreva sua história de vida hoje. Muitas pessoas fizeram do passado um mapa de vida, um guia, nos quais caminham sempre dirigidos pelas setas do medo, pelos traumas passados. Esse tipo de vida lesa nossa existência e empobrece nosso potencial por condicionarmos ao ontem o que vivemos hoje, obstruindo o nosso futuro. Tudo isso faz mal e torna a nossa vida medíocre. Devemos compreender o passado como experiência de escola e não como prisão. O passado nos serve como alerta para não cometermos os mesmos erros. Nos serve como indicador do perigo. Contudo, não pode nos aprisionar. Não pode nos impedir de viver. Devemos viver olhando para frente, buscando novas experiências. Vença o medo entregando-se a Cristo. Mateus capítulo 14, verso 31. Jesus estendeu a mão a Pedro. E Ele está com as mãos estendidas a você. Entregue seus temores a Jesus. Faça mais do que isso, entregue sua vida a Jesus. E você não precisará temer mais nada. Não pense no medo, pense em Jesus. Não pense em seus problemas, pense em Jesus. Não viva pelos seus sentimentos, viva pela fé no Filho de Deus. Qual o seu medo? Não ter segurança? Não ter emprego? Não ter motivação para viver? O medo alimenta-se a si mesmo. Por isso, pense em Jesus. Viva pela fé. Jesus poderá te dar tudo isso e muito mais. Jesus tem uma nova vida para você. Uma vida diferente da que você conhece. Uma vida além deste mundo, além desta vida temporal. Contudo, comece a viver hoje como Ele e você verá que uma nova vida surgirá em você. A esperança nascerá. A fé lhe fará derrubar gigantes, muralhas. Nossas vidas precisam ser cheias de Jesus, cheias do Espírito Santo. Somente assim ela terá um verdadeiro sentido. Vença o medo crendo na palavra de Deus. Mateus capítulo 14, verso 27. Jesus disse: não temais. A palavra de Deus diz que Jesus estará para sempre conosco até a consumação dos séculos. Portanto, não temais. Jesus está com você agora. E sempre estará. Não importa se você está em crise ou em abundância.
Ele está com você. Se você está em guerra ou em paz, Ele está com você. Tome posse da palavra de Deus. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é guardado pelo poder de Deus. Você é amado por Deus. Deus te abençoe.